Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Porção. Eu espero que a palavra de Deus fale ao seu coração nesse dia e que você venha ser tocado pelo poder, pela graça de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre justiça graciosa. Nós vamos entender um pouco o ponto de vista de Deus a esse respeito. O texto que eu vou ler está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Nós vamos ver a vida de Zaqueu, o cobrador de impostos. Diz assim o texto: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Bom, antes de nós entrarmos no texto em si, nós precisamos analisar algumas coisas para que a gente possa compreender um pouco melhor a história por trás desse texto. O primeiro princípio é que o que seria um cobrador de impostos? Bem, desde os tempos de César, o Estado romano ele não cobrava os impostos pessoalmente. Então o que eles faziam? Eles colocavam empregados, um tipo de arrendatário, que seria o nome. E eles estabeleciam esses arrendatários nas províncias onde eles estavam dominando, aqui no caso a Palestina. E esses arrendatários, eles contratavam empregados, eles contratavam pessoas de diversas classes sociais para cobrarem os impostos fisicamente. Então eles colocavam esses empregados nas praças, nas estradas, nas pontes, nos portos. E um desses empregados seria escravos, próprio romano, um próprio cidadão romano. E aqui no caso, um cidadão do próprio país dominado. E aqui seria um judeu. Então havia vários judeus que aceitaram a proposta de trabalhar para Roma, cobrando impostos do seu próprio povo. E isso trazia, esse era um tipo de esquema corrupto muito grande naquela época. Porque vamos supor assim, um cobrador de impostos devia cobrar R$100. E para ele lucrar com isso, ele colocava que o cidadão estava devendo R$150. Então ele pagava os impostos com R$100, sobrava 50. E de pouquinho em pouquinho essas pessoas iriam enriquecendo, se tornariam ricas à custa da pobreza, do sofrimento do seu próprio povo. E com isso não é à toa que muitas pessoas odiavam os cobradores de impostos. Tanto é que era sinônimo naquela época associar um pecador e um publicano, e um cobrador de impostos no mesmo nível. E só que nós vemos, por exemplo, um exemplo disso no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 12 e 13. E o texto fala ali que João Batista ele estava batizando na região do Jordão e chegou um grupo de cobradores de impostos até ele e disse o seguinte: o que nós devemos fazer para nos salvar? E a princípio de tudo, João disse: olha, não cobrem. Não cobrem as pessoas além daquilo que já está estabelecido.
Ou seja, não roubem, não entrem num processo de mensalão, não se deixem corromper com isso. Cobrem o valor exato, aquilo que é devido, não cobrem a mais, cobrem o valor que é exato. E é interessante que os versículos 3 a 6 de Lucas 19, está dizendo que Jesus ele estava passando por Jericó e o próprio Zaqueu, que fazia parte desse sistema corrupto que os cobradores de impostos viviam, a Bíblia fala que Zaqueu era um homem rico, ele era chefe dos publicanos. Em si ele não cobrava mais os impostos, mas ele recebia e passava esses impostos para Roma. Mas é claro que no meio desse processo ele pegava muito dinheiro. Então ele enriqueceu, ele fez a sua fortuna com base nesse tipo de dinheiro. Esse tipo de dinheiro falso, esse tipo de dinheiro opressor e até mesmo da sua própria nação. E o texto diz que Jesus estava passando por Jericó e que ao ouvir isso, Zaqueu ele se interessou, ele queria ver Jesus. Com certeza ele já ouviu falar de Jesus algumas vezes, mas seria a oportunidade única dele ver Jesus pessoalmente. Então o texto diz que como ele era muito baixinho, ele teve que subir numa árvore para ver Jesus. Só que o texto diz algo que possivelmente ele não esperava. Jesus chamando pelo nome. O mestre diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. E analisando esses 3 versículos do capítulo 19, eu consigo identificar 2 crises na vida de Zaqueu. A primeira crise é uma crise externa. Zaqueu vivia uma vida sendo odiado pelas pessoas. Zaqueu chegava na praça, as pessoas saíam. Zaqueu chegava no restaurante e as pessoas iam embora. Zaqueu chegava numa reunião, as pessoas iriam embora. O povo judeu detestava os cobradores de impostos. Por quê? Porque os cobradores de impostos que se deixaram vender por Roma estavam sustentando o domínio do inimigo na Palestina. Ou seja, já havia muitos anos que os judeus queriam se libertar de Roma. E eles não podiam. Por quê? Por causa dos próprios cidadãos, dos irmãos de sangue, que estavam ajudando o Império Romano a se enriquecer a custo do sofrimento dos próprios judeus. Eles eram odiados por isso. Zaqueu recebia um ódio diário, a sua família recebia um ódio diário. E a segunda crise é uma crise interna. Eu acredito que mesmo em meio a tudo isso, mesmo vivendo a riqueza, a opulência, mesmo tendo uma vida abastada, uma vida com estabilidade financeira, Zaqueu não vivia em paz. Zaqueu ainda não tinha descobrido a alegria verdadeira. Zaqueu ainda não tinha descoberto a felicidade de estar em Deus, a paz. Eu acredito que Zaqueu, quando iria deitar, ele pensava nessas crises o tempo todo. Ele era odiado pelas pessoas. E talvez até mesmo dentro dele, ele não se sentia mais amado por Deus. Ele não se sentia mais querido, aceito por Deus. Porque você ser um cobrador de impostos naquela época, não somente você se tornava um inimigo dos próprios judeus, mas um inimigo da religião judaica. Mas quando Jesus vem, Jesus ele quebra todos os paradigmas. A Bíblia diz que Jesus queria estar na casa de Zaqueu, fazer uma refeição. E para entender isso não significa apenas comer com uma pessoa. Para um judeu, fazer uma refeição com uma pessoa não é simplesmente comer com ela, mas é se relacionar com ela. Jesus ia para a casa de pecadores, almoçar, jantar, também porque ele queria se relacionar com essas pessoas. Então, quando Zaqueu ouve isso, a Bíblia diz que com alegria ele desceu depressa e ele recebeu Jesus na casa dele. E era algo que Zaqueu não esperava nunca que isso acontecesse. Mas Jesus vem para quebrar todos os paradigmas.
e vem para que a nossa vida, independente da situação que vivamos, tanto externa quanto interna, seja ajustada por Ele. E o texto prossegue dizendo que Zaqueu ficou muito feliz por receber Jesus, mas no meio do processo haviam pessoas que não gostavam da ideia, não gostaram da ideia. Como assim? Ele vem aqui para Jericó e vai em tantas casas que ele tem para descansar, para fazer uma refeição, para manter um relacionamento, ele vai na casa do pior pecador da cidade, um publicano, um chefe dos cobradores de impostos. Como assim? E sabe quem eram essas pessoas? Religiosos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Um religioso é um problema para Deus. Uma pessoa religiosa é um problema para Jesus. Uma pessoa religiosa é um problema para a sociedade, para o mundo. Porque na mentalidade do religioso, Deus não pode amar as pessoas. Deus só pode amar a eles, porque eles cumprem regras externas. E essas obras externas fazem com que Deus os ame. Não por aquilo que eles são, mas por aquilo que eles fazem. E é interessante que no mesmo evangelho de Lucas, no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 18, um capítulo anterior, Jesus ele conta a história, uma parábola, do fariseu, do religioso e do publicano, cobrador de impostos. Então, Jesus ele começa dizendo o seguinte: olha, duas pessoas elas subiram ao templo para orar. Uma delas, o fariseu, e a outra, o cobrador de impostos. Então, o cobrador de impostos, ele subiu para orar e o fariseu também. E o fariseu começou a orar, agradecendo a Deus, dizendo: olha Deus, eu te louvo, eu te bendigo, porque graças a ti eu não sou como os pecadores, como as prostitutas, como as pessoas que roubam, e nem mesmo como esse cobrador de impostos aí. Por quê? Porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, e o meu coração está em paz com isso. Graças eu te dou, porque eu não sou como desses pecadores. E aí, o fariseu termina a sua oração, o religioso termina a sua oração, ele desce para casa. E aí é a vez do cobrador de impostos. E a Bíblia diz que ele chegou, ele se ajoelhou, ficou prostrado e ele não tinha nem coragem de olhar para o alto. E ele começou a dizer assim: Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador. E Jesus termina dizendo: quem vocês acham que desceu para casa justificado por Deus? O fariseu, religioso, ou o cobrador de impostos? Com certeza não foi o fariseu. Por quê? Porque o que o fariseu queria era se justificar. E como eu disse, Deus não pode fazer nada com o religioso. Porque o religioso, ele se auto-justifica com as suas práticas religiosas, externas. Ele entende que Deus o ama por conta disso. Não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele faz. E esse fazer gera orgulho, gera soberba, gera um sentimento de superioridade com as pessoas ao redor. Então, o fariseu, o religioso, nunca vai ser justificado diante de Deus, porque ele sempre se auto-justifica. E o cobrador de impostos, ele entendeu quem ele era nessa parábola. Ele entendeu que ele era um pecador, que a vida dele estava sendo uma mentira, que ele estava prejudicando a si mesmo e as pessoas ao seu redor. E Deus aceita pecadores. A boa notícia do Evangelho, as boas novas, é que Deus quer se relacionar com pessoas pecadoras, que entendem que a sua vida sem Ele nunca é a mesma coisa. Essas pessoas entendem que as suas práticas, tudo aquilo que afasta essas pessoas de Deus, prejudica tanto elas mesmas, é uma ação autodestrutiva e destrói as pessoas ao redor.
E essas pessoas, elas se rendem diante do poder de Deus, diante da misericórdia, da justiça graciosa de Deus. Elas entendem e elas se prostram, pedem perdão a Deus, se rendem a esse amor, a essa justiça. E Deus ama essas pessoas. Deus ama pessoas que se rendem, que se prostram, que reconheçam que sem Deus não são nada. E o cobrador de impostos, nessa parábola, ele entendeu quem ele era. Ele entendeu a vida que ele estava vivendo. Estava prejudicando a si mesmo e os outros. Ele não tinha nem coragem de olhar para o alto, olhar para Deus, dizer: Deus, me perdoa, sou um pecador, tem misericórdia de mim. E com certeza, querido, esse tipo de pessoa é justificada diante de Deus. Não para continuar vivendo do mesmo jeito, mas para ter uma vida transformada. E isso aconteceu na vida de Zaqueu. O texto diz que Zaqueu, cheio de alegria por ter Jesus na sua casa, junto com a sua família, ele diz: mestre, olha, eu peço perdão por tudo. Se eu roubei alguma coisa, se de fato eu roubei, se o dinheiro que veio nas minhas mãos realmente não me pertencia, segundo a lei, eu vou devolver 4 vezes mais. E a partir de hoje, eu não preciso mais de tanta coisa. Metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E, querido, isso foi algo extraordinário. Do mesmo jeito que aconteceu com a parábola do cobrador de impostos em Lucas 18, aconteceu com Zaqueu. Zaqueu caiu em si, entendeu que a sua vida não valia a pena ser vivida sem estar conectado com Deus. Então, esse resgate trouxe a Zaqueu uma consciência: peraí, eu não preciso de tudo isso que eu tenho dentro da minha casa. Eu não preciso disso tudo. E é engraçado que quando nós nos rendemos a Deus, não somente a nossa vida ela é afetada, mas a vida de outras pessoas também é afetada, positivamente. A família de Zaqueu foi atingida com o amor de Jesus. Os pobres, que receberiam a metade dos bens de Zaqueu, que não era pouco, receberiam o conforto, o alívio. E as pessoas que foram roubadas, tiveram seu dinheiro cobrado a mais, teriam esse valor 4 vezes mais. Então, a vida de Zaqueu foi restaurada, a vida das pessoas ao redor foi restaurada, a sociedade em Jericó seria restaurada através de um verdadeiro e de um profundo arrependimento. E o texto termina dizendo que Jesus diz assim: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Querido, algo extraordinário que Jesus faz. Ele busca o pecador. Você não merece ser salvo. Você não merece o amor de Deus. Você pode ser um pecador, você pode ser um religioso, e você é um religioso pecador. Só que talvez você não saiba disso. Ninguém, querido, é digno do amor de Jesus. Ninguém é digno da salvação. Você não é salvo porque você merece, porque você é bom, porque você faz as coisas, porque você vai à igreja, porque você dá o seu dízimo, porque você ora 10 horas por dia. Você não é salvo por isso. Você é salvo pela justiça graciosa de Deus, que diz: mesmo que você não mereça, eu te amo. Mesmo que você não mereça, eu quero te salvar. E, querido, essa salvação, essa justiça graciosa chegou na casa de Zaqueu. Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Querido, entenda uma coisa: Jesus não somente busca, Jesus não somente salva você. Jesus resgata a sua identidade perdida, que foi perdida no Jardim do Éden, ou que talvez você tenha vivido uma vida longe de Deus e você se desviou do caminho, só que você está aqui hoje recebendo essa mensagem. E talvez Deus esteja tocando no seu coração. Deus quer trazer de volta a sua identidade de filho, de filha de Deus.
Jesus resgatou a identidade perdida de Zaqueu. Com certeza, querido, Jesus, ele resgatou. Jesus, ele restaurou, curou, limpou as crises que Zaqueu vivia, a interna e a externa. Jesus curou isso na vida de Zaqueu. Porque na mente de Zaqueu, ele já não era mais um judeu digno de receber as bênçãos de Abraão, receber a prosperidade de Abraão, espiritual de Abraão. Com certeza Zaqueu já não se via debaixo das promessas de Deus, através da vida de Abraão. E internamente ele não se aceitava mais. Vamos dizer que Zaqueu ele tinha perdido toda a perspectiva de vida religiosa, de uma vida espiritual saudável, debaixo da graça de Deus. E Jesus vem para isso, não somente para buscá-lo, salvá-lo, mas para trazer a sua identidade de volta. E isso é algo maravilhoso, querido. Então eu termino esse vídeo dizendo que talvez a sua vida esteja sendo como a vida de Zaqueu. Você se deixou, às vezes, corromper pelo sistema desse mundo. Você entrou num sistema que isso está te trazendo benefício financeiro, isso está te trazendo uma certa estabilidade, um alívio. Só que mesmo assim você ainda não tem paz. Só que mesmo assim ainda você não tem alegria. Às vezes a depressão te assalta constantemente. Você não consegue entender. Porque você tem tanta coisa, mas ao mesmo tempo você não tem nada. E eu quero te dizer uma coisa hoje. Quando você não tem Jesus, você não tem nada. Você pode ter tudo. Ah, mas só falta Jesus. Então, quer dizer que aquilo que você tem não é nada. Mas Jesus está aqui hoje, falando com você, através da sua palavra, dizendo para que, se de fato você quiser descansar nele, no amor, na justiça graciosa dele, que você venha se render nesse dia, que você venha reconhecer que talvez a sua vida financeira, profissional, a sua vida externa não esteja realmente de acordo com os pensamentos de Deus. E mesmo que você entrou por esse caminho largo, espaçoso, você ainda não tem paz no seu coração. A verdadeira paz, a alegria, nós só encontramos em Cristo. Quando Cristo vem em nossa vida, nós encontramos a verdadeira paz. E que você venha se render a esse amor, que você venha se render a essa graça, essa justiça graciosa de Deus. Porque Ele quer te buscar, Ele quer te salvar, Ele quer trazer de volta a sua identidade de filho e de filha de Deus. A Bíblia diz, querido, que nós temos o ministério da reconciliação. O que significa esse ministério da reconciliação? Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E também Paulo diz na sua carta a Timóteo que Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, Jesus ele faz a parceria, ele resgata o homem para Deus. E como filhos e filhas de Deus, nós temos essa tarefa, esse ministério de reconciliar o mundo com Deus. E querido, o desejo do meu coração é que você seja tocado pelo poder de Deus. E que se você está vivendo uma vida longe dele, às vezes você está na igreja, às vezes você está frequentando um culto, às vezes você está frequentando um lugar religioso, um espaço religioso, mas mesmo assim você não tem paz no seu coração. E desejo de Jesus que você se renda a Ele, para que Ele venha derramar o seu amor, a sua justiça, para que Ele venha te justificar, para que você e Ele possam se relacionar pessoalmente. Deus anseia por isso, relacionamentos. Jesus anseia por relacionamentos. Deus não quer uma pessoa religiosa.
Deus não quer uma pessoa que se auto-justifica, que se esconde atrás da religião. Deus quer pessoas que se relacionem com Ele. Que nesse dia você venha se render a esse amor. Amém? Deus te abençoe. Que você reflita nessa palavra ao longo desse dia e que a palavra de Jesus venha ganhar espaço no seu coração todos os dias, para que essa alegria, a alegria que Zaqueu desfrutou, esteja no seu coração, em nome de Jesus.